Boa noite, Camila. Grande Alan, estamos aí, né? Boa Melhorou? noite. Eu estou te ouvindo Melhorou. baixo. Deixa eu ver se é meu problema aqui. Você está me escutando bem? Tô escutando bem, e você? Agora melhorou bastante. Eu não sei se foi você aí, mas é isso aí. Tamo aí. Boa noite, Boa né? noite, Camila. Primeiro eu quero, né, agradecer aí, né? É uma honra, né, um privilégio, né? É para mim, né? Ter essa live com o senhor, né? Eu sempre, né, te admirei, te admiro, vou continuar te admirando pelo conhecimento, né? E pela humildade que o senhor, né, demonstra com tanto Obrigado. conhecimento. Eu me lembro que, enquanto eu era ainda aluno do Senac, né? Eu me formei lá, né? No ano de 2014, em março de 2014 eu me formei e eu acompanhava muito suas aulas, né, suas videoaulas com o PPRA, né, como cifra. Sim, sim, sim. Aham. Eu aprendi muito com o senhor e continuo aprendendo. Então, assim, é muito gratificante, né, eu estou aqui conosco nessa, nessa live, né, é assim como eu pedi, mais para os nossos alunos aqui do Senac, essa questão de essa pandemia, não tem, eles não têm podido estudar, parou tudo. Então, assim, é Aham. uma forma de a gente continuar tendo contato com a segurança do trabalho, mesmo em casa, tá? Então, vai Claro, ser algo claro. muito espontâneo, um bate-papo bem legal. Então, eu queria que o senhor, né, se apresentasse, né? Eu acho que algumas pessoas já me conhecem, outras não, né? Eu sou técnico de Uhum. segurança, eu trabalho na Andrade Gutierrez, né? É uma empresa muito boa, uma das maiores empresas no ramo de construção civil. Hoje, né, a gente está construindo uma termoelétrica, né? Aqui na cidade Uhum. de Cuiabá, no Porto Açu, uma obra imensa, 4 mil funcionários, estamos há mais de 365 dias sem acidente com afastamento, ali a segurança do trabalho é Graças a muito Deus. Parabéns, cara. Parabéns. É engraçado, né, que com você falando aí, Alan, com relação a essa questão de tantos dias, né, sem acidente, né, eu vou tentar abordar um pouquinho disso também, mesmo que só tangenciando o tema, né. Quando acontece alguma coisa, a culpa é do técnico, né, mas quando não acontece, graças a Deus, né. Então, quando não acontece nada, não é culpa do técnico, é Deus. Mas quando acontece, você é o culpado. É complicado, né? verdade. E assim, é bem legal, né, a gente, né, trabalhar numa empresa onde a gente vê que realmente lá a segurança é primeiro lugar, né? E é Que sobre isso que a bom. gente vai conversar um pouquinho, né? Segurança do trabalho é muito além do que é TI. Eu costumo dizer, sabe, Uhum. né, meus alunos que ser técnico de segurança é muito mais do que fornecer um equipamento de proteção individual, né? Sim. Infelizmente, tem muitos técnicos trocadores de EPIs, né? Então, né, e a gente vê que na prática não é assim, né? Hoje o técnico de segurança e todo profissional da área de segurança do trabalho ele tem que ser completo. E eu digo um completo em tudo mesmo, né? Tanto a parte operacional quanto a parte de gestão. Hoje exige muito do técnico de segurança, do engenheiro de segurança, uma ótima elaboração, né, de um PPRA, de uma documentação de tipo, um acompanhamento. Então, eu tenho observado que tem faltado muito técnico de gestão nesse tempo. E, Uhum. assim, eu queria saber também, né, do senhor. Oi, tá me ouvindo? Sim. Aí, melhorou. Sua internet deu uma travadinha, mas agora voltou. Então, eu queria ouvir do senhor um pouquinho, né? Hoje a Bom, gente então, vai. assim, então vamos conversar, né? Fica à vontade para me interromper, né? Para perguntar, para quem está acompanhando a gente ao vivo, né? Ou acredito que o Alan vai deixar, né, Alan, 24 horas aí no perfil dele essa live. Então, a gente um pouquinho antes da gente entrar aqui ao vivo, a gente trocou uma ideia para conversar como seria o funcionamento dessa live, né? Ele falou que tinha elaborado algumas perguntas, aí eu falei, não, na hora a gente vê. Então, Alan, fica à vontade, sabe, para me interromper, para perguntar alguma coisa, tá? Eu não tenho condição de ficar acompanhando a manifestação do pessoal aí no chat, porque senão muitas vezes a gente perde a linha de raciocínio, mas você que está aí administrando a live, fica à vontade para acompanhar. Se você considerar que tem alguma coisa pertinente ao assunto, pode me interromper. Eu só peço ao pessoal uma gentileza para fazer perguntas relacionadas ao tema, né? Porque às vezes a pessoa pode ter uma dúvida, Sabino, e a medida provisória número 905 que foi revogada,
é um assunto importante, mas não faz parte do contexto da live. Então, vou pedir a gentileza do pessoal segurar um pouquinho esse tipo de pergunta para só perguntar coisas relacionadas ao tema. Bom, gente, igual o Alan falou, muitos de vocês provavelmente não me conhecem. O meu nome é Alexandre Sabino, eu sou auditor fiscal do trabalho, hoje atuando na área da segurança e saúde do trabalho. Né? A auditoria fiscal do trabalho, ela não cuida só da parte da segurança e saúde do trabalho. Né? A gente vai abordar o tema segurança do trabalho muito além do EPI, porque é a área que eu atuo. Mas a auditoria fiscal do trabalho hoje, né, que é vinculada à subsecretaria da inspeção do trabalho, que é vinculada à secretaria do trabalho, que faz parte do Ministério da Economia, né? Nós somos parte do Poder Executivo que fiscaliza o cumprimento das leis. Então, a auditoria fiscal do trabalho, ela verifica questões relacionadas à inserção do portador de deficiência no mercado de trabalho, o trabalho do imigrante, ela faz intervenções relacionadas à fiscalização de fundo de garantia, de hora extra, de assinatura de carteira de trabalho e a parte da segurança e saúde do trabalho, que é onde eu atuo. Né? E eu e o Alan, a gente trocando uma ideia, a gente até começou a conversar numa outra live, né, Alan, da qual a gente participou. Aí ele falou que era de Campos, eu falei que conhecia muito a região, porque a família do meu pai é de Cambuci, que é aí pertinho de vocês. Né? Então, Cambuci, Portela, aquela região toda ali eu conheço muito. Né? E a gente ia muito aí para São Francisco de Itabapoana, Guaxidiba, Santa Clara, Praia do Sossego, a minha adolescência toda, nas férias eu fui aí para Sossego, fiz grandes amigos da região ali de Itaperuna, Muriaé. Eu falei, não, então vamos fazer uma live que eu vou me sentir em casa, né? Então vou me sentir em casa, tá tudo certo. Aí surgiu a ideia desse tema, porque eu me lembro muito perfeitamente, ela tá até acompanhando a gente aqui, uma colega assim, que eu me espelho muito nela, a Cássia Leite, ela atua lá em Aracaju, um abraço grande para ela, uma grande amiga, né? E uma vez eu conversando com ela, e ela me falou, não, Alexandre, eu não aguento esse pessoal, o camarada cai de um andar de 30 andares de uma construção, aí na hora que a imprensa vem entrevistar a gente, elas perguntam, ele estava de capacete? Esse comentário dela me fez desenvolver o tema. Isso que a gente vai conversar hoje rapidinho, eu tenho um material preparado sobre isso, já dei algumas palestras sobre ele, inclusive. Então foi tudo que surgiu do papo que eu tive com a Cássia nesse dia. Provavelmente ela não se lembra disso. Né? Mas eu falei, gente, a gente precisa alertar as pessoas de que segurança do trabalho é um mundo que vai muito além do EPI. Porque a gente tem um hábito, Alan, pode reparar. Pode reparar, às vezes tem um acidente fatal na construção civil, o trabalhador caiu de 20 andares, né? No momento da queda, o funcionário não estava de capacete. Tipo assim, o fato dele estar de capacete iria impedir que ele morresse se ele caísse de 20 andares? Não! Então, assim, questão de organização do trabalho, questão de treinamento, a questão do equipamento de proteção coletiva, todos os programas, se ele tinha condição de estar desempenhando a atividade dele em altura, isso ninguém aborda. Né? Isso ninguém aborda. Então é muito importante que a gente chame pessoas, e para eu não me alongar mais, a gente vai começar falando da NR1. A primeira norma regulamentadora teve a redação até alterada recentemente, tem o que a gente chama de nova NR1 e novíssima NR1. Né? A novíssima, ela inclui a parte do gerenciamento de risco ocupacional, o programa de gestão de risco, mas só vai começar a valer em 2021. Né? Assim, às vezes o básico a gente desconsidera. Um exemplo, ordem de serviço. A ordem de serviço ela está clara lá na NR1, tanto na redação antiga, quanto na nova, quanto na que vai passar a vigorar ano que vem. Né? Ordem de serviço relacionada à segurança do trabalho. É aquele documento formal da empresa que ela vai falar para o funcionário, não o que ele vai fazer. Eu não preciso ensinar para um carpinteiro como cortar madeira. Isso ele já sabe.
Ele faz isso há 30 anos. O que eu preciso fazer através da ordem de serviço é falar para o carpinteiro que já sabe como cortar madeira, como desempenhar a atividade dele dentro da maior condição protetiva possível. E as pessoas acham lá um Ctrl+C, Ctrl+V, cola e acham que está tudo bem. E não está tudo bem. A gente tem que trazer para a realidade de cada pessoa. Porque o trabalho prescrito, aquele trabalho que a gente descreve, ele nunca é igual ao trabalho conforme ele é realizado. O simples fato de você ter dois carpinteiros de alturas diferentes, você tem comprimentos de braços diferentes, o jeito dessas pessoas trabalharem já mudou. Uma vez, fiscalizando uma indústria, estava lá na ordem de serviço, encaixotar 12 peças para seguir para a área de despachamento lá da caixa. Tinha um funcionário que era grandão, ele tinha um bração, ele pegava assim os 12 e trazia os 12 para a caixa. Então ele ficava lá trocando ideia com o pessoal, ele olhava assim, já ia selecionando com a mão, pegava os 12 e trazia. Né? Tinha um que era mais baixinho, ele pegava os 12 individualmente. Então, ó, os dois estão fazendo a mesma coisa, eles estão encaixotando 12 unidades numa caixa. Né? Mas um ia lá, olha a diferença, inclusive, de trabalho dos dois. Uma caixa, 2 caixas, 3 caixas. Aí tá trocando ideia, tá conversando, tá falando da série da Netflix que assistiu. E o outro tá assim, ó, 12, 12. Não consegue respirar. Se a ordem de serviço ela fosse bem mais detalhada, eles tivessem uma atenção, um cuidado maior com a NR1, essa diferença talvez não haveria. Claro que esse que fazia individualmente, ele ficava estressado, reclamava da empresa, né? No final do dia ele estava exausto, ele se afastava mais. E o outro, gente, eu não entendo fulano, ele deve ter algum problema de saúde. O trabalho aqui é tão tranquilo. Os dois fazendo exatamente, entre aspas, a mesma atividade. Mas por quê? Porque a ordem de serviço ela não foi detalhada. Né? Saindo agora da NR1, gente, isso não vai ser um aulão sobre as normas, tá? Vai ser só uma abordagem muito superficial para a gente ter uma noção do universo que é a área da saúde ocupacional. Né? A NR3, que trata do embargo e da interdição. É aquela norma regulamentadora que permite que a Auditoria Fiscal do Trabalho paralise a unidade de um estabelecimento. O que eu chamo de unidade de um estabelecimento? Ou o estabelecimento como um todo, ou um setor de serviço, ou uma máquina, um equipamento, uma atividade propriamente dita, ou a obra inteira na construção civil. Tá? Às vezes a situação de insegurança ela está tão grave que a Auditoria Fiscal do Trabalho ela tem a possibilidade de parar tudo, ou seja, a empresa vai parar de produzir, não tem prazo, né? A empresa só volta às suas atividades normais quando ela implementar tudo aquilo que foi exigido pela Auditoria Fiscal do Trabalho, né? Aí implementou. Por exemplo, vamos supor que numa construção civil, por exemplo, tivesse muita abertura de piso com risco de queda, abertura na periferia da laje do prédio, né, em construção, né, também com risco de queda, você tivesse andaimes, né, com a tábua solta, né, correndo o risco do trabalhador cair dali, os trabalhadores sem cinto de segurança, sem capacitação para treinamento para trabalho em altura, um andaime apoiado em tijolo, em placa de gesso, em resto de madeira, aquele material que foi descartado da linha de produção. Não. Alguém vai morrer aqui. Né? Ah, mas ninguém nunca morreu. Não, a gente não está olhando para o passado, a gente está olhando para o futuro. É questão de tempo, não é questão de sorte ou azar. Vai acontecer para a obra toda. Então, nesse exemplo, aí a gente vai deixar tudo por escrito, né? Ah, tá. Né? Não, recado particular aqui que a Cássia está me mandando. Né? Não, beleza, Cássia. Né? Então, nesse exemplo que eu dei, aí vai deixar a Auditoria Fiscal vai deixar tudo por escrito. A empresa precisa
colocar proteção na abertura da laje, colocar proteção contra a queda na periferia da obra, capacitar os trabalhadores para exercício do trabalho em altura, precisa colocar a sapata sólida no andaime, uma escada de acesso ao posto de trabalho, o piso de trabalho tem que ser forrado completamente, tem que ter guarda-corpo também no local de trabalho, no andaime, né? Então isso tudo vai ficar por escrito. A empresa implementou, já pode trabalhar? Não. Aí tem que dar a entrada lá na unidade da inspeção do trabalho para deixar por escrito, para ficar formalizado. Auditoria fiscal. Fiz tudo que o auditor que embargou a obra solicitou. A empresa tem que esperar o auditor voltar, mas isso a gente considera como prioridade, né? A gente volta, confere se realmente está tudo ok. Aí só depois da auditoria fiscal voltar no local é que o canteiro pode voltar a funcionar, ou que a máquina pode voltar a ser operada, ou que aquela atividade pode voltar a ser desempenhada. E aí a gente pensa, qual é o custo de um estabelecimento parado? Porque ele tem que parar de produzir. Então são trabalhadores que estão recebendo o salário sem produzir, você está pagando energia elétrica sem produzir, você está pagando vale transporte sem produzir, porque esse pessoal não pode ser dispensado e parar de receber o salário. Não foram eles os culpados pelo embargo ou pela interdição, foi a gestão da empresa, né? Então, isso tudo não é... Aí às vezes você vê um trabalhador com bota, com cinto, com capacete, com luva e máscara, ele tem muito EPI. Ele foi treinado para desempenhar a atividade que ele está desempenhando? Existe uma gestão de risco? Ele tem treinamento? O simples fato dele estar utilizando esses equipamentos não diz que é uma empresa que cumpre as regras de segurança e saúde ocupacional, né? Saindo um pouquinho da NR3, a gente vai direto para a NR5 para falar... Tem uma pergunta sobre a NR5, o Sabino. Então pode fazer em relação à CIPA. A gente sabe, né, que hoje, né, atualmente, né, a gente tem 7 tipos diferentes de CIPA, né? Tem muitos profissionais que não sabem disso, Sabino. Nós temos a CIPA da NR, né, que ela é a base de tudo. Nós temos a CIPA centralizada, que é da NR18. Nós temos a CIPA-MIN, que é da NR22. Nós temos a CIPA da NR30, da NR31 e agora da NR37, né? Que é a plataforma. Então, atualmente, nós temos de CIPA, né? Tem profissionais que acham só NR, mas não. Então, isso depende do ramo de atividade. Isso é muito perigoso porque existe até algumas particularidades, como, por exemplo, a CIPA-TR, né, da NR31, ela fala que o mandato são de 2 anos. Se o mandato de 2 anos, são 3 anos. Diferente da NR5, que é 1 ano. Se é 1 ano, o período de estabilidade é 2 anos. Então, existe alguma particularidade. Mas, só uma dúvida com relação à CIPA centralizada, né? Existe o item da norma, né, que é o item 18.33.1, que fala que a empresa que possui na mesma cidade, né, um ou mais canteiros de obra ou frente de trabalho com menos de 70 empregados, ela tem que organizar a CIPA centralizada. Isso. A CIPA centralizada é quando você pega vários canteiros, né, em locais diferentes e vai ter uma reunião só. Isso. Aqui em Campos é fácil fazer isso, porque os bairros são próximos. Vamos supor uma cidade de São Paulo, onde os bairros estão longe. Como que eu consigo fazer uma CIPA centralizada? Se eu fizer uma única CIPA por estabelecimento, eu vou ser notificado por isso? Acho que existe um censo dos auditores ou não? Como é que é essa situação, Sabino? Bom, assim, eu posso dar uma resposta politicamente correta, né, ou uma resposta não tão politicamente correta. Né? E é outro destaque que eu queria dar. Né? Embora eu seja auditor fiscal do trabalho, eu não estou falando aqui em nome da auditoria fiscal do trabalho. Né? Eu não estou aqui representando a Subsecretaria da Inspeção do Trabalho, a Secretaria do Trabalho ou o Ministério da Economia. Hoje é feriado, estamos à noite, né? Até queria agradecer a presença do pessoal que está acompanhando a gente aí ao vivo, né? Que estão abrindo mão do seu descanso para estar aqui, né? Para a gente estar compartilhando algumas reflexões. Né? Ninguém aqui está se postando como dono da verdade. Bom, Alan, você me perguntou, questão da CIPA centralizada. As cidades que são muito grandes, como que a empresa faz isso? Conhece aquele ditado que diz cada um com seus problemas? Né? Então é mais ou menos isso. O risco, o que a gente aprende com o direito empresarial? Que o risco do negócio é da empresa.
né? A gente não pode deixar de exigir o cumprimento da lei porque a empresa escolheu colocar canteiros muito distantes uns dos outros. Então, se eu escolho colocar um canteiro no extremo norte da cidade e o outro canteiro no extremo sul, se aquelas obras atendem aos requisitos presentes na NR18 para que seja feita uma CIPA centralizada, ela é obrigada a fazer a CIPA centralizada. Foi ela que escolheu onde montar os seus canteiros. A gente costuma falar, Alan, que a lei é uma camisa de tamanho único que tem que caber em todo mundo. Né? Que tem que caber em todo mundo. Não importa se você se você é obeso, se você é magrinho, se você tem 2 metros de altura, se você tem 1,5 metro, né? Então, serve para você. Se você escolheu colocar as obras lá, o problema é seu. Né? Agora, qual é a postura dos auditores? Isso eu não tenho condição de responder. Né? Porque como eu não estou falando aqui em nome da auditoria fiscal, né, eu não sei se há algum entendimento, algum acordo, algum termo de ajustamento de conduta, então essa resposta eu não posso dar. Né? Mas continua sendo obrigatório. Outra dúvida que é muito comum surgir na NR5, quando a gente está falando de NR5 e CIPA, gente, a gente está falando das comissões internas de prevenção de acidentes. Né? É aquela comissão formada por membros da própria empresa, alguns que a própria empresa escolhe e outros que os trabalhadores votam. Eles fazem um grupo de pessoas para justamente discutirem coisas relacionadas à prevenção de contra acidente e adoecimento no ambiente de trabalho. E por que a NR18 monta a CIPA centralizada? São canteiros, entre aspas, menores, né? Então, no máximo 70 empregados, né, cada um, 70 trabalhadores cada um. Então, é uma ferramenta que a NR18 percebeu de fazer com que os trabalhadores dessa obra, com os trabalhadores dessa, saibam o que está acontecendo cada um nas obras dos outros. Porque se eu fizer só uma CIPA aqui e só uma CIPA aqui, esse canteiro não fica sabendo o que tem nesse. E esse não fica sabendo o que tem nesse. Então, quando eu faço a CIPA centralizada, eles conversam entre si. Então, os problemas de um, a gente já consegue adotar medidas preventivas no outro. E vice-versa. Então, essa é a ideia, né, da CIPA centralizada. Mas, então, assim, eu acho que o assunto CIPA, eu acho que a gente já pode passar. Né? Eu acho que já de adiante, porque eu ia falar um pouquinho da questão do treinamento, da formação, da eleição, mas como a gente só está dando aquele panorama geral, eu acho que satisfez. Né? Que, gente, é muito importante, inclusive, que a gente se questione as coisas. Peraí, gente, a NR5, que trata da CIPA, ela fala que a CIPA é por estabelecimento, mas a NR18, ela fala que tem que haver a CIPA centralizada. Por que isso? Tem que ter um motivo. As pessoas que trabalharam para a construção da NR18 não são pessoas doidas, não são loucos, não são pessoas que vivem no mundo da lua. Porque às vezes a gente fala o seguinte, eu não entendi, então eu acho que não tem necessidade. Isso é vaidade, isso é orgulho. Né? Você está colocando a sua opinião acima do trabalho de todas as confederações, todas as representatividades, todos os órgãos que participaram. Então, quando você fala, eu não entendi, então não presta, você está falando que a sua opinião individual é mais importante do que de todas essas pessoas. Né? Então, a gente tem que parar para analisar e para refletir. Né? Então, a justificativa da CIPA centralizada é essa. Alan, cara, eu falo demais. Se você quiser fazer alguma intervenção, você tem que chamar a minha atenção, falar, Bino, eu quero falar, olha eu aqui, tá? Porque se você falar, Sabino, eu vou embora. Não vai responder essa pergunta do Humberto aí, Humberto. Já falando de CIPA, o que você me fala de funcionário indicado como não obrigado a construir CIPA, né? O item 5.6.4 da NR5, ela fala que quando a empresa não é obrigada a construir uma CIPA, ela tem que indicar, né? E esse funcionário vai ser chamado de designado de CIPA. Só respondendo aí. Sim. É o que a gente, inclusive, chama de designado, né? É o designado. Aí, saindo da NR5, a gente vai para a NR6. Ela, sim, fala do EPI, do equipamento de proteção individual. Mas reparem,
né? Se você, não importa que você tenha o melhor EPI do universo, se você não souber como usá-lo, não vai adiantar. Não vai adiantar. E vou dar um exemplo muito claro para esse contexto planetário que a gente está vivendo hoje, que é o risco de contaminação aí pelo coronavírus. Eu tenho uma máscara cirúrgica e eu tenho uma PFF2. Qual que eu uso? Você pode ter a melhor máscara cirúrgica do planeta e você pode ter a melhor PFF2 do planeta. Qual que eu uso? Aí entra a importância o quê? Do treinamento. Eu posso estar super atrasado para levar meu filho para a escola, né? Super atrasado para levar meu filho para a escola. Eu saio de casa, tem um caça, né, do exército americano, da aeronáutica americana, na porta da minha casa. Se eu não sei pilotar, de que adianta? Né? Então, quando eu tenho essas máscaras, eu tenho uma N95, eu tenho uma PFF2, né, eu tenho uma máscara cirúrgica e uma máscara de proteção contra contaminação biológica. Se eu não souber qual das duas e para que usá-la, se eu não tiver sido treinado, inclusive para colocar e retirar aquele equipamento, de nada adianta eu ter o EPI fera neném. Sabe? Então, não importa só fornecer o EPI. É importante que você forneça o EPI adequado ao risco e você capacite o trabalhador em utilizá-lo corretamente. Então, né, o simples fato de uma pessoa usar um EPI não significa que ela está protegida. Né? Não significa que ela está protegida. Então, a gente que atua ou pretende atuar profissionalmente na área da saúde ocupacional, é muito importante que a gente saiba quando e como utilizar cada EPI que a gente tiver à nossa disposição. Nesse caso, a máscara cirúrgica, né? Ela é uma máscara que, se eu tiver contaminado, eu coloco a máscara cirúrgica, tudo aquilo que eu projetar vai ficar retido na máscara. Eu não contamino ninguém. Né? Agora, se eu estiver num ambiente onde provavelmente tem muitas pessoas contaminadas, aí eu preciso usar a PFF2, que significa o quê? Peça facial filtrante. Né? Ela tem um filtro, o ar só entra pelo filtro, né? Então eu coloco e o ar só entra por ali. Então sempre que eu respirar, o ar vai passar por aquele filtro e vai filtrar. Então, a primeira cirúrgica impede que eu contamine o ambiente. Né? E a filtrante eu estando num ambiente contaminado, né, por material biológico, eu uso a filtrante, que é a peça facial filtrante, 2, porque é para material biológico, a gente tem a 1, a gente tem a 3, a 2 é para biológico, ela entra por ali e fica retida no filtro. Por isso que a gente precisa conhecer o EPI e não apenas utilizá-lo. Tá bom? Vamos para 7. Gente, eu tenho que ver que horas são. Eu estou sem relógio aqui. Já não, beleza. 8h30, tá fluindo bem. Eu estou até surpreso comigo mesmo, porque eu costumo, né, falar, mas tá fluindo bem. Né? De novo, hein, Alan? Se quiser me chamar, Sabino, chama atenção. E é engraçado, quando eu viajo, né, eu viajava, no caso, para participar de evento presencial, para conversar, aí o pessoal tem umas plaquinhas, né, de, tipo assim, 10 minutos, 5 minutos, acabou. E aquilo ali, para mim, nada, é a mesma coisa. Eu falo, gente, tem que levantar um cartaz assim, ó, e sacudir, balançar, tem que dar uma pirueta, tem que dar um mortal para trás, né, porque senão eu vou falando, né? Gente, vamos falar da NR7. A NR7 é a norma que trata do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Né? As pessoas estão muito envolvidas com a NR7 com relação ao ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional. É aquele exame médico que ao qual o trabalhador é submetido quando ele é contratado, né, através de uma periodicidade, né, de um prazo que esse Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, né, estabelece para alguns exames 6 meses, para outros exames 1 ano, pode ser até para 2 anos, dependendo da atividade, dependendo da faixa etária.
né? Então você faz de tempos em tempos, você deve ser submetido a outro exame para ver se está tudo fluindo bem, né? E, via de regra, depois um demissional. Quando você é demitido, você tem que ser avaliado para ver se sua saúde está boa. Então as pessoas, elas ficam muito... Claro que tem outros, né, tipos de atestados de saúde ocupacional, outras obrigações relacionadas à realização desses exames médicos, mas a gente vai falar só, como eu disse no início, só o contexto. Quem está chegando agora, depois não deixe de acompanhar a live desde o início, porque a gente já conversou bastante coisa bacana, né? E quem não me segue, depois entra no meu perfil aí no Instagram, Alexandre Sabino FT. Eu gosto de falar muito da parte prática, né? Essa parte de o decreto, a portaria, a vírgula, os 2 pontos, é importante? É. Mas eu, particularmente, eu não gosto muito de abordar esse tipo de assunto numa live, porque na live a gente tem o profissional, a gente tem o estudante, a gente tem o curioso, e na live a gente precisa atrair a atenção das pessoas, né? E lá no meu perfil eu tento dar muito esse tipo de abordagem, mostrar o lado prático da área da saúde ocupacional. Como que é quando a gente encontra, por exemplo, um canteiro de obra que precisa ser embargado, como que ele fica depois do embargo, um desrespeito. Eu coloco alguns vídeos que eu recebo nos meus grupos de WhatsApp, né, e eu não faço parte de grupos de WhatsApp da saúde ocupacional, tá, gente? Eu só participo de grupo da família, né, mas como o pessoal sabe que é minha área de atuação, muitas vezes o pessoal manda, Xande, para você fiscalizar, o pessoal manda para mim me sacaneando, né? Aí eu faço questão de compartilhar, né? Então as pessoas, quando tratam da NR7, elas estão muito presas ao ASO. Tem que fazer ASO, aí tem planilha de ASO, você encontra modelo de planilha de ASO na internet, mas a gente se esquece que no primeiro item da NR7 fala da preservação da saúde. Então, a NR7, o PCMSO, o programa, o objetivo do programa é cuidar da saúde? Sim, mas principalmente preservar essa saúde. E uma única vez, eu tive a oportunidade de ver no PCMSO o campeonato interno de esporte. Ou seja, dentro das medidas do PCMSO, estava o campeonato de esporte da empresa. Eu falei, gente, o que é isso aqui? Achei sensacional. Eu achei sensacional. Por quê? Porque... Olha, Não, no cronograma? olha o cronograma. Estava lá nas medidas que a empresa ia adotar. Aí tinha lá a vacinação. O que a gente encontra no Ctrl+C, Ctrl+V? Vacinação, palestra educativa, vacinação, palestra educativa, realizar os ASOS, como se realizar os ASOS não fosse obrigatório, como se a vacinação não fosse obrigatória. Então, elas colocam lá o que já é obrigatório. Pô, então não precisa estar lá, já é obrigatório, né? Mas colocaram o campeonato interno de esporte. Eu falei, gente, me explica isso, né? Aí o pessoal começou a falar, não, Sabino, qual que é a política da empresa? Né? A gente percebeu que no passado, a gente viu que a gente estava tendo muito afastamento por problema de obesidade, por problema de colesterol alto, né? Por pessoal muito sedentário. Então, a gente importou, tem sede fora do Brasil, ela está presente no mundo inteiro, né? Ela trouxe essa experiência de fora e adaptou, né? O que ela faz? Em cada unidade dela, né, nos estados que ela está presente, ela faz os jogos internos. Então tem futebol, tem vôlei, tem basquete, tem handebol. Então as pessoas começaram a se exercitar. Para quê? Formaram times, formaram equipes, né? Aí os vencedores de cada modalidade dos estados vão para o campeonato nacional. Os vencedores do campeonato nacional vão para o campeonato mundial que fica na Alemanha. E os vencedores de cada modalidade do campeonato nacional ganham passagem, alimentação
estadia, tudo pago para ficar uma semana na Alemanha com o acompanhante. Por que a empresa faz isso? Ah, porque a empresa é muito boazinha. Ela é, mas ela conseguiu traduzir essa necessidade da preservação da saúde compactuada com o PCMSO com ganho de produtividade. Com ganho de produtividade. Ela percebeu que à medida que as equipes foram treinando, contratavam professores, contrataram personal trainers, contratavam, né, treinadores. Né? Ela viu que bancar, que custear essas viagens, né, de todos os vencedores de cada modalidade com o acompanhante, uma semana na Alemanha, ficava muito mais barato para ela do que a quantidade de afastamentos que ela tinha no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, o trabalhador no mundo inteiro era obeso, né, pressão alta, tinha problema de... Enfim, tudo isso que acarreta na perda de produtividade. Aí, se um trabalhador ficou afastado, uma equipe que tinha 5 pessoas, cada uma delas vai ter um acréscimo de trabalho, que eles vão ter que cobrir esse trabalhador afastado. Né? Vão ter que cobrir esse trabalhador afastado. Então, eles também vão perder produtividade. Você perde a produtividade do trabalhador que faltou e você perde, e isso gera uma reação em cadeia. Então, quando ela começou a atuar com a preservação da saúde através da prática esportiva orientada, esse afastamento deixou de acontecer, essa perda de produtividade deixou de acontecer, essa perda de produtividade deixou de acontecer, a perda de produtividade em cadeia deixou de acontecer, e ao contrário, uma vez que as pessoas emagreciam, ganhavam disposição física, as pessoas começaram a ficar mais entrosadas, os setores começaram a se dar melhor. Isso tudo veio da onde? Do PCMSO. Né, da NR7. Então a gente tem que se desvincular única e exclusivamente da realização dos exames médicos. Não estou dizendo que eles não sejam importantes. Eu estou falando que o universo da NR7 é muito mais amplo. Né? Vamos falar um pouquinho da NR9. Né? Igual eu falei, eu não estou tendo condição aí de acompanhar todas as manifestações, mas muita gente está questionando. E a nova alteração, e alteração, e alteração. Gente, vamos parar um pouquinho de se prender à letra, só um minutinho, a gente tem que se parar um pouquinho de se prender à letra para a gente enxergar a ideia por trás da norma. Então nós não estamos aqui nessa live específica, nós não estamos presos à literalidade das normas. Nós não estamos presos ao que está escrito em cada uma das NRs propriamente ditas. Nós estamos falando da ideia dos valores presentes em cada uma das normas. Então, não importa se eu estou falando da redação atual, da futura, da anterior. A gente está se prendendo à ideia, aos valores que estão contidos em cada uma das NRs. Beleza? Oi, Alan, pode falar. Você levantou a mão aí. Só 2 pontos. Aproveitar que está todo mundo lá ali. Amanhã, quinta-feira, às 8 horas, eu vou ter uma live com o Nestor para falar sobre o PGR, tá? Ah, que beleza. A gente vai ter na quinta-feira. Antes de você entrar propriamente dito na NR9, fazer só uma consideração claro. com relação à segurança do trabalho além do EPI, vai além do EPI. Uma vez, sabe, eu fui dar uma matéria, né, uma unidade circular no Senac, e o nome da matéria era Prevenção em Perdas, né? E eu tive a oportunidade de conhecer uma teoria, né, que mudou muito a minha percepção com relação a acidente no trabalho, com relação aos EPIs também utilizados pelos funcionários, que é a teoria de Henrich, né, dos 5 dominóis, aonde ele fala que a maneira pela qual os trabalhadores chegam na empresa, isso influencia tanto positivamente ou negativamente ao acontecimento do acidente. Porque o acidente não acontece, ele é causado. Causado por quê? Por alguma coisa. Então, às vezes, o trabalhador ele está de casa, brigado com a esposa, ele discutiu com o filho, está com um problema em casa, a maneira que ele chega na empresa, isso também é um fator que influencia a ocorrência de acidente e também levar os outros colegas de trabalho a se acidentar também. É interessante que a gente adotou uma medida lá na empresa, né? E a gente tem DDS todos os dias, né? E quinzenal, DDS geral, mas todos os dias
com as equipes, nós temos EDS. E lá nós adotamos, Sabino, uma folha de EDS onde nós temos umas carinhas na frente. Aí lá tem, tá triste, tá chateado, tá depressivo. Então, se aquele trabalhador coloca, tô triste, então o encarregado dele vai passar o dia inteiro observando aquele trabalhador com mais cuidado que os outros. Para quê? Para não acontecer acidente de trabalho. Então, é interessante a gente falar que segurança do trabalho vai além do que é EPI, porque realmente vai muito além do que equipamento de proteção individual. Até porque o EPI é o último caso, né? Tem medida administrativa, tem medida coletiva, por último é o EPI. Eu achei muito interessante, eu sabia, nessa teoria dele, porque realmente é assim. A maneira como a gente sai de casa, chega na empresa, isso vai influenciar aquilo que, né, eu vou fazer no ambiente de trabalho. Porque imagina o seguinte, imagina que eu sou aquele cara brincalhão, sou um cara tranquilo, brinco com todo mundo, aí consequentemente todo mundo brinca comigo, né? Aí um dia eu saio de casa, discuto com a minha esposa, chego puto. Isso. Né? Chego puto, aí eu tô puto, claro que aquilo vai interferir no desempenho do meu trabalho, mas o pessoal não sabe que eu tô puto, né? O pessoal não sabe que eu tô num estado alterado de consciência, então eles vão chegar para fazer as mesmas brincadeiras, vai se lascar, vai pro inferno, me deixa em paz, aí a minha percepção do trabalho vai estar completamente alterada. Então isso é uma das ferramentas que a gente tem para conseguir fazer a gestão de risco. Né, que acredito que no caso dessa outra live que você vai fazer aí na quinta-feira, aí sim vocês vão se ater à literalidade da redação da norma. Mas voltando, né, à questão da NR9. Quando a gente fala da NR9, a gente vai ver que é a prevenção dos riscos ocupacionais. Não importa se a gente está falando de PPRA, se a gente está falando de PGR. Né, a ideia é que haja uma gestão dos riscos ocupacionais como um todo. E a gente vai ver que a utilização do equipamento de proteção individual é o último item da lista. Porque quando o EPI, o equipamento de proteção individual, ele se faz necessário, o acidente já aconteceu. As pessoas não se dão conta disso. Né? Porque se eu caio e fico pendurado no cinto, o efeito danoso, né, o efeito indesejado, ele já aconteceu. Eu caí. O EPI, ele vai minimizar o efeito da queda. O EPI, ele minimiza o efeito do acidente. Ele não faz com que o acidente deixe de acontecer. Por isso que toda norma que a gente lê relacionada à prevenção de acidentes, né, ou gerenciamento de riscos ocupacionais, a gente vai ver que primeiro são o quê? Proteções coletivas, é relacionada à organização do trabalho, medidas administrativas. Para quê? Porque essas sim impedem a ocorrência do acidente. Eu ia falar o acontecimento do acidente. Né? Elas impedem a ocorrência do acidente. Mas tudo falhou. Nada daquilo que foi programado, que foi previsto, funcionou. Houve o acidente, eu caí. Aí o EPI é a última barreira. É a última barreira. Aí eu fico pendurado no cinto. Que ele minimiza o efeito da queda. Então, a gente não tem que pensar no primeira coisa. Eu estou submetido ao risco. EPI. Não. Há uma série de medidas coletivas administrativas relacionadas, inclusive, à organização do trabalho. A NR17 é fundamental nisso. A gente já está chegando nela, né? Para que trata da organização do trabalho. Então, tudo isso tem que ser colocado em cima da mesa, para que a gente trabalhe com essas alternativas. Por último, se tudo falhar, vamos estudar agora os EPIs. Aí sim vem o EPI. Ele é o último item da lista, mas as pessoas, de novo, elas não se dão conta disso. Como aquele papo que eu tive com a Cássia no passado, ela já se manifestou aí falando que não se lembra. O cara caiu de 30 andares, o repórter pergunta, ele estava de capacete? Não faz diferença, ele caiu de 30 andares. Ele ia morrer do mesmo jeito. Né? Então, lembrando, a gente, com isso, você vê, num bate-papo rápido, né, um feriado à noite, a gente já começa a perceber que, não, de fato, a segurança do trabalho vai muito além do EPI. Aí a gente chega na 10. Na 10, ela fala da parte dos serviços em eletricidade, resumidamente falando.
né? Resumidamente falando. E às vezes a gente se assusta com a quantidade de NR que a gente precisa estudar. Né? Não, é muito NR, é muito NR, é muito NR. Aí a gente pega NR10, a gente começa a ver as referências à ABNT. NBR tal, NBR tal, NBR tal. Gente, as NRs, elas são só a pontinha do iceberg. A gente que atua na área da saúde ocupacional, a gente não pode se ater só às NRs, ele é a pontinha do iceberg. Tem todo um dispositivo normativo e legal por baixo que nós que atuamos na área precisamos conhecer. Nós precisamos conhecer as normas da ABNT, nós precisamos conhecer o Código Civil, nós precisamos conhecer a CLT, nós precisamos conhecer o Código Penal, nós precisamos conhecer a Constituição Federal. Né? Então, a gente precisa ler, estudar, respirar as NRs, sim, mas a gente não pode deixar todo esse aparato normativo e legal de lado da nossa realidade. Eu converso com muitos profissionais que já atuam há muitos anos na área. Não, eu nunca me ative ao Código Civil, ao Código Penal. Eu acho que essa parte da CLT não interfere tanto assim na nossa atividade. Eu falo, meu Deus do céu, gente, o que essa pessoa está fazendo aqui? E são justamente as pessoas que reclamam, que falam que está complicado, que não encontra oportunidade, que não tem ferramenta de trabalho. Ué, ele está se atendo à pontinha do iceberg, né? Então, assim, é só com relação a NR10, é só um destaque, né, para chamar a atenção de vocês que lá vão fazer a norma vai fazer muita referência às normas brasileiras, né, as normas técnicas oficiais, né, por exemplo, norma para dispositivos em baixa tensão, em alta tensão, serviço elétrico de potência, né, e etc. Tá? Então fica aí a sugestão. Bom, vamos falar um pouquinho da 12, né, a NR12, que trata da questão aí de máquinas e equipamentos, e a NR12 ela tem um universo. Né? Com relação à NR12, eu só queria chamar a atenção sobre a obrigatoriedade de nós fazermos ensaios não destrutivos nas peças de máquinas e equipamentos. Tá? Porque o pessoal está falando aí que 10 para as 9 a live cai. Não, 9 horas. Fica tranquilo que 9 horas a gente vai encerrar. Tendo terminado o assunto ou não, a gente não tem alternativa. Né? Então a NR12 ela chama muita atenção sobre a realização de ensaios não destrutivos. É aquelas peças de máquinas e equipamentos que ficam submetidos a um determinado tipo de esforço que a gente, a olho nu, a gente não enxerga. Então você precisa fazer um tipo de análise sem destruir a máquina e sem destruir o equipamento, mas que você consiga enxergar algumas falhas. Por exemplo, ela pode ter rachadura, por dentro ela pode estar toda corroída, né? Coisa que a olho nu você não enxerga, mas quando você coloca um líquido, que é aquele líquido que a gente não enxerga também a olho nu, ele vai entrar por essas fissuras, aí talvez o técnico vai passar aquela luz neon, né, aquela luz, por exemplo, utilizada em estúdios de fotografia, aquela luz negra, aquelas luzes azuis fortes, aí vai aparecer todas as rachaduras. Né? Tem raio-x também, que uma vez eu fui fiscalizar uma frente de trabalho, né, que eles estavam escavando para passagem de tubulação, então você tinha que entrar nessas caminhonetes tracionadas, 4x4, andar no meio do canavial, vai, e continua indo, aí chega lá, você encontra, né, o canteiro, a frente de trabalho, o pessoal trabalhando com a tubulação nas escavações. Eles não tinham como fazer esse tipo de ensaio fora de lá. Então lá eles haviam montado um laboratório móvel que tinha todos esses dispositivos, então você tinha os técnicos, eram feitos, né, os exames lá no local para dar esse tipo de retorno para os profissionais. Né? A olho nu você não está vendo nada, mas quando você passa um raio-x, um líquido penetrante ou outros métodos de ensaio não destrutivo, você tem um feedback que a olho nu você não tem. E infelizmente o que a gente ainda hoje a gente vê na área de saúde ocupacional. Aí está lá no cronograma, análise ambiental. Aí eu pergunto, o que é essa análise ambiental? Não, é um checklist.
tudo análise visual. Eu falo, gente, você pode ter uma válvula aí que está com vazamento e você não sabe. Né? É um exemplo, você pode ter um eixo de um guincho do canteiro de obra todo danificado internamente que você não sabe. E foi esse eixo que rompeu, acho que quem já atua na área vai se lembrar, um acidente fatal que aconteceu na Bahia, quase 10 trabalhadores morreram com a queda de um trabalhador, com a queda de um elevador de obra. Né? Porque esse eixo se rompeu. Então os trabalhadores estavam no elevador, o elevador estava subindo, o eixo, que é aquela peça central em torno da qual o motor faz com que as peças do guincho girem, né? Esse eixo se rompeu, essa peça se soltou, o elevador caiu. Né? Então, depois do acidente foi feito, aí sim, um ensaio não destrutivo, embora a peça já estivesse danificada, e viu que ela já estava toda danificada internamente. Se isso tivesse sido feito antes, esses trabalhadores não teriam morrido, embora todos estivessem de capacete, de bota, de cinto, de luva e de óculos. Né? Não houve o cuidado necessário com a manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, porque a gente tem a prevenção, né, a manutenção preventiva, a manutenção corretiva, a manutenção preditiva. Né? Tudo isso precisa ser feito com base nas exigências da NR12. Né? Vamos falar um pouquinho da 17, até para dar uma acelerada, nosso tempo está acabando. A NR17, muita gente confunde a ergonomia com cadeirologia. Né? Muita gente... é muito pessoal. Ergonomia, essa coisa de estudo da cadeira. Né? Gente, não é cadeirologia. Né? Tanto é que no primeiro item da NR17 fala que o objetivo da norma regulamentadora que trata da ergonomia tem o objetivo de proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Então, o simples fato de você querer atender, querer melhorar o conforto térmico de uma área de vivência, por exemplo, de um refeitório, de um vestiário, você já está se embasando na NR17. Mas as pessoas estudam cadeira. Ah, não, ergonomia é adaptar o posto de trabalho ao trabalhador. Não é só isso. É segurança, conforto e desempenho. Tudo que você proporciona para que esse tripé seja implementado, você está tratando de ergonomia, consequentemente, você está tratando de NR17. Aí a gente chega na NR21, que a NR21 fala de trabalho a céu aberto. E muita gente me pergunta, Sabino, você é auditor fiscal do trabalho, né? Você faz parte da inspeção do trabalho, da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, né? Mas eu sinto falta do protetor solar na NR6. O protetor solar não é EPI? De novo, o EPI. Sempre EPI. As pessoas ficam viciadas no EPI. Mas, gente, se a gente for lá na NR21, trabalho a céu aberto, está falando lá que a empresa, né, os estabelecimentos têm que adotar, né, todas as medidas necessárias para que impeçam a ocorrência de insolação excessiva. Está lá. Não, porque o pessoal fala, não, Alexandre, em lugar nenhum da NR, as normas exigem o fornecimento de protetor solar. Aí eu falo, peraí. NR21, né, tem que proteger os trabalhadores contra insolação excessiva. Quais são as sintomatologias da insolação? Entre elas, pele vermelha. O que eu passo no meu corpo para eu evitar ficar com a pele vermelha? O protetor solar. Então, a NR21 já é o dispositivo normativo que exige que as empresas forneçam protetor solar. Não precisa estar na NR6. A NR21 já faz essa exigência. Claro, tem que envolver a parte médica, tem que verificar se algum trabalhador é alérgico ou não. As peles são diferentes, tonalidade de pele, né? Então, tudo isso tem que ser envolvido, mas a exigência já está lá no item 21.2, se eu não estiver enganado, da NR21.
tá? Para a gente encerrar, faltam 5 acabar, minutos. Para a gente encerrar, né? A NR24, ela trata do conforto dos trabalhadores, né? Ela trata da dignidade dos trabalhadores. Então, ela vai falar da exigência de instalação sanitária, área de vivência, área de descanso, mas tem um dispositivo nela que eu acho essencial, é que obriga o contratante fornecer as mesmas condições de conforto para os terceirizados, para os contratados, né? E é muito comum, a gente vai às vezes nessas indústrias empresas de logística, você tem o banheiro do empregado e o banheiro dos caminhoneiros que chegam para só entregar o material. É completamente diferente, né? E isso fere a NR24. O pessoal tá aí, a NR24 foi atualizada. Eu sei que a NR24 foi atualizada, gente. Mas o importante é a gente ter a noção dos valores por trás do texto normativo, tá? A gente passa. Outra coisa interessante, né? Fornecimento de água. Fornecimento de água, né? Isso está na 24. Isso está na 24. Pergunta, gente, por que isso precisa estar na norma? Eu já fiscalizei uma confecção de loja grande daqui de Maceió, que está nos shoppings, etc. Você abria a geladeira, já tinha um monte de garrafinha com o nome de cada trabalhador. Eu perguntei, gente, o que é isso? E a proprietária me falou, não, isso é a água que o pessoal traz. Eu falei, como assim? É a água deles. Vocês não fornecem água? Eu já pago o salário, eu preciso da água. Então, assim, por mais absurdo que pareça, se não tiver na norma, muito empreendedor, muito empregador, muito empresário, não dá. Então, tem que estar na norma. Infelizmente. Infelizmente. Diga. Isso quando não tem o uso de copo coletivo, que a gente encontra muito isso. É aquele copo que fica em cima do bebedouro que todo mundo utiliza, né? Sim, é aquela latinha de refrigerante sem a tampa, né? Que fica ali para todo mundo beber água. Isso é regra quase, infelizmente. Não tem mudado muito, sabe, Alan? Para a gente encerrar, eu ia falar um pouquinho da 33, eu ia falar um pouquinho da 35. A 33... Oi? O pessoal tá aí, começa outra. Não, infelizmente. A minha garganta ela já começa a ficar condenada, já começa a sentir já. Então, infelizmente, não dá. Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo, o convite do Alan. Espero que tenham gostado. E é mais ou menos esse perfil que eu dou lá pro meu perfil aí no Instagram. Quem não me segue, fica o convite. Alexandre Sabino FT. Obrigado pela presença de todos. Tá? Sabino, quero agradecer aí pelo ter aceitado esse convite. É um cara que admirei, admiro muito, vou continuar admirando. E para mim, e acredito para todos, obrigado. É uma honra, né, ter o seu aqui, né, compartilhando um pouco desse conhecimento, né, muito conhecimento. Então, eu também quero agradecer a presença de todos aí. E só para lembrar que quinta-feira, agora, às 8 horas da noite, eu terei uma live com Nestor do PGR, né, e a atualização da NR1, tá bom? E assim, só uma sugestão para o pessoal que está acompanhando a gente. Depois, se você assistiu essa live e gostou, conhece alguém que acha que ia ser bacana, coloca o nome dela lá, pega a postagem, marca o nome dela, marca ela aí no Instagram para que ela tenha acesso a esse conteúdo também. Beleza? Alan, mais uma vez, obrigado. Um abraço para a galera aí de Campos, São Francisco, Guaxindiba, Santa Clara, Praia do Cerro, Praia do Tonho. Tá muita saudade aí da região. Um abraço para todos. Valeu. Tchau. Quero agradecer a todos aí. Muito obrigado. Quem não me segue no Instagram, me segue aí embaixo, tá bom? Para ficar atento às próximas notícias. Quinta-feira agora, às 8 horas, a gente vai ter uma live com o Nestor. A gente vai falar muito sobre PPRA, sobre PCMSO, né? Algumas empresas, né, não vão ser obrigadas a elaborar o PPRA, grau de risco 1 e 2. Então, assim, a gente tem muita